Quer saber uma ferramenta gratuita para gerenciar a sua carteira de investimentos? Vem comigo que eu te conto tudo! Olá, investidores! Você está no canal Investidor Prático, o canal onde eu invisto meu dinheiro de forma simples e na prática. Oi, investidores! Hoje eu vou te mostrar de uma forma gratuita como você cria a sua carteira de investimentos no site Investidor 10. Este site eu utilizo para fazer análise de ações e fundos imobiliários aqui do canal. Antes de eu fazer a compra desses ativos, eu analiso os indicadores fundamentalistas de ações e fundos imobiliários lá no site Investidor 10. Embora esse site não esteja patrocinando este vídeo aqui, eu acho ele muito bom e ele possui algumas funcionalidades gratuitas, como criar uma carteira de investimentos para que você possa gerir os seus ativos de forma gratuita. Apesar dele ter outras funcionalidades que são pagas, as que são gratuitas são muito boas para que você possa fazer o controle mínimo das suas finanças, da sua carteira de investimentos. Você vai poder olhar a rentabilidade das ações, dos fundos imobiliários, da sua renda fixa e até de criptomoedas e investimentos no exterior. E também vou te mostrar como é fácil cadastrar corretamente ações e fundos imobiliários nesse site. Vou te ensinar a ler uma nota de negociação. Esse documento é emitido sempre após a compra de ações e fundos imobiliários. E eu vou te mostrar através de um pequeno cálculo como você faz para cadastrar corretamente os emolumentos, as taxas que você paga para a B3 quando você compra ou vende ações e fundos imobiliários. Bom, chega de enrolação e vamos para a prática? Oi, investidores, estamos aqui no site Investidor 10. Eu já fiz o meu cadastro, é gratuito. Agora eu clico aqui em carteira e vou adicionar uma nova carteira. Clico em criar. Bom, agora eu vou adicionar um ativo. Clico em adicionar ativo. Vou adicionar uma ação. Lembrando que essa transação é uma transação de compra. Se eu fosse vender, eu clico aqui e faço o mesmo cadastro para venda. Vou pegar agora uma nota de negociação onde eu comprei uma ação aqui para o canal Investidor Prático. Estou aqui com uma nota de negociação de uma ação que eu comprei para o canal Investidor Prático. Reparem que esse C indica que é uma ordem de compra. Se estivesse a letra V, é uma ordem de venda. Eu comprei ações da CSMG3, que nada mais é do que as ações da Copasa. Reparem que após este nome da ação, que chamamos de ticker, há uma letra F que eu comprei num fracionário, pois as ações são vendidas em lotes de 100 ações cada. Porém, vai exigir um valor maior que eu não tinha para fazer esta compra, então comprei no mercado fracionário. Eu coloco o ticker, que é o nome da ação, seguido da letra F. Eu comprei 24 ações a um preço de R$ 20,46, que deu um total de R$ 491,04. Reparem que a minha nota de negociação, ela possui também a taxa de liquidação da B3 de 12 centavos e uma taxa de emolumentos de 2 centavos. Então, se eu somar as duas aqui, 12 centavos mais 2 centavos, eu tive uma taxa de 14 centavos. A minha compra não foi de R$ 491,04, e sim de R$ 491,18. Agora que eu sei quanto eu paguei de taxa, eu vou fazer o cadastro desse ativo lá no site Investidor 10. Ações, agora eu vou colocar o nome do ativo, CSMG3, e é a Copasa. A data da compra você tem no cabeçalho, mas também tem aqui essa informação. Foi no dia 5/1 de 2024. 5/1 de 2024. Vou agora colocar a quantidade. Eu comprei 24 ações da CEMIG. Ele já me puxou uma cotação automaticamente do dia de R$ 20,61, porém eu devo seguir o valor que eu paguei e está presente na minha nota de negociação, que foi R$ 20,46. Eu comprei abaixo da média e comprei bem as ações da Copasa, R$ 20,46. Reparem que ele me deu um valor de R$ 491,04 e bate com o valor aqui da minha nota de negociação de R$ 491,04. Porém, eu devo somar os 14
14 centavos de taxas e emolumentos para que eu tenha um valor de R$ 491,18. Já coloquei o valor dos custos, então eu tenho um valor total de R$ 491,18, igual ao valor da minha nota de negociação. Então vou clicar em salvar e agora vamos adicionar outros ativos. Vou adicionar agora fundos imobiliários. Clico aqui em tipo de ativo, vou escolher fundos imobiliários, vou pegar outra nota de negociação. Reparem que essa outra nota eu comprei 3 fundos imobiliários, o BTRA11, o RBRR11 e o XPLG11. E eu tive uma taxa mais emolumentos, vou somar novamente, 8 centavos de taxa de liquidação mais 1 centavo de emolumentos. Então eu gastei 9 centavos para comprar esses 3 fundos imobiliários. Porém, reparem, eu comprei quantidades diferentes desses fundos imobiliários e cada fundo tem o seu preço específico. Então gastei diferentes valores e comprei diferentes quantidades de fundos imobiliários. O RBRR11 eu comprei 2 cotas. Os outros 2 fundos eu comprei uma cota de cada. Então como eu faço para cadastrar isso lá no site do Investidor 10? Primeiramente, eu vou voltar aqui, pego o valor da taxa de liquidação mais os emolumentos, que foi de 9 centavos, e divido pelo valor pago efetivamente nos fundos imobiliários, que foi de R$ 300,31. E eu tenho esse número gigantesco que eu vou utilizar para saber qual será o valor do custo de cada fundo imobiliário. Vamos cadastrar o primeiro fundo imobiliário, que é o BTRA11. Já selecionei o fundo imobiliário, a data da compra deste fundo imobiliário, vou consultar a minha nota de negociação. Eu tenho a data no cabeçalho e também tenho aqui, foi dia 17/11/2023. Vou verificar quantas cotas eu comprei. Eu comprei apenas uma cota de BTRA11. Uma cota, ele já me deu a cotação média do dia de R$ 63,31, mas vou cadastrar o preço que eu paguei efetivamente por este fundo imobiliário. Eu paguei R$ 63,51. E qual seria o meu custo? Vou fazer agora um cálculo. Eu gastei R$ 63,51. Então vou pegar a calculadora. Eu gastei R$ 63,51. Vou multiplicar por aquele número mágico. Vou copiar aqui. Eu tive um resultado de 1,6 centavos. Como aqui eu não consigo colocar mais do que 2 casas depois da vírgula, eu posso arredondar para 2 centavos. Então, meu custo aqui foi de R$ 63,53. Vamos agora cadastrar o outro fundo imobiliário desta mesma nota de negociação. Mas antes disso, eu quero deixar um recado. Se você gosta do conteúdo desse canal, toda semana vamos falar de renda fixa, renda variável, investimentos no exterior e até em criptomoedas. Se você curte realmente os vídeos do canal, deixa um joinha e se inscreva no canal, pois será um prazer ter você aqui. Vamos adicionar um outro fundo imobiliário. Vou pegar o código que foi o RBRR11 e eu comprei 2 cotas. Então eu gastei no total R$ 178,20. Vou copiar esse valor, vou multiplicar esse valor. Ele me deu um resultado de 4 centavos. Então vou cadastrar aqui 4 centavos. Agora eu vou fazer o cadastro do último fundo imobiliário. Foi o XPLG11. Eu comprei apenas uma cota. Pego o valor gasto e multiplico. Copio o número mágico. Tem um valor de 2 centavos. Reparem que eu tenho 2, depois eu tenho 7, vou arredondar para 3. Então eu coloco um valor de 3. Na verdade eu paguei R$ 108,23 por uma cota de XPLG11. E vou somar os valores totais dos fundos imobiliários para verificar se essa soma bate com o total da minha nota de negociação. Vamos somar aqui R$ 108,20 mais R$ 178,60 mais R$ 63,51 da taxa de liquidação de 8 centavos mais 1 centavo de emolumentos. Agora vou somar o valor que eu paguei nesses fundos imobiliários, o que bate com o valor aqui da minha nota de negociação. Assim é o jeito correto para você cadastrar principalmente os custos aqui no Investidor 10. Espero ter ajudado. Você pode utilizar esse site gratuitamente e possa fazer os lançamentos corretos dos seus fundos imobiliários e ações e aprender um pouco mais como ler uma nota de negociação. Te agradeço por me acompanhar até aqui e nos vemos na próxima semana. Fui, galera!